Responder algumas perguntas básicas pode estar ajudando a identificar se a gente está com a autoestima boa ou não. Então vamos lá. Eu sou tímido em excesso? Tenho medo da rejeição? Busco constantemente por elogio e reconhecimento? Sinto falta de confiança em mim mesmo? Tenho o hábito de me comparar com as outras pessoas? Tenho uma falta de habilidade em lidar com críticas? Sinto constantemente uma sensação de incapacidade. Tenho também necessidade de inferiorizar as pessoas. E muita dificuldade em reconhecer as minhas próprias vitórias e conquistas. Se você respondeu sim à maioria dessas questões, a sua autoestima está precisando ser trabalhada. Ela precisa ficar em equilíbrio. A gente pode ter momentos que a gente não se sente tão bem, onde a gente não se sente capaz ou, até se compara. Mas isso ele não pode ser a nossa rotina, não pode ser o nosso dia a dia. Então preste atenção nessas perguntas, como você está respondendo por elas. Eu me amo? Se você se pergunta isso e não está conseguindo responder, você precisa olhar para dentro e verificar quais são os pontos que fazem você não sentir o alto amor como você gostaria, como deveria. Você precisa sim trabalhar sua autoestima. Muito provavelmente um dos pilares da sua autoestima, ou alguns, não esteja fortalecido o suficiente. Por isso a dúvida quanto ao seu alto amor. Então, bora olhar para dentro e ver o que você sente, o que faz com que você não se ame o quanto você gostaria, o quanto você deveria. A questão de se cuidar, de se arrumar, de se emperequetar é sim um ato de alto amor e que dá prazer e satisfação. Nós conseguimos fazer isso naturalmente, sem obrigação e sem cobrança, quando isso é feito por nós e para nós, em primeiro lugar. Quando a nossa autoestima está equilibrada, quando nós nos amamos, nos respeitamos e a gente aprende que somos a pessoa mais importante, levantar mais cedo para se cuidar não dói. Mas observe que o simples fato de se arrumar, de se emperequetar, não significa unicamente que a sua autoestima está boa. Por quê? Porque a nossa autoestima ela envolve muito mais do que só a nossa aparência externa, nossa aparência física. Para perceber o que está nos ferindo, é necessário olhar para dentro, trabalhar nosso autoconhecimento. E esse olhar para dentro, muitas vezes ele é dolorido. Às vezes a gente até sabe, desconfia o que nos faz mal, mas a gente escolhe não olhar, fazer de conta que não está vendo, escolhe jogar para debaixo do tapete. Nós temos técnicas que auxiliam nesse olhar. Uma delas é a observação. Se observar, perceber quais são os seus pensamentos, quais são as suas interpretações, quais são as emoções e reações que você tem diante dos fatos que te deixam mal. Após aprender a identificar, a gente utiliza técnicas como, por exemplo, de reprogramação mental para alterar os padrões que nos deixam mal, que não são tão legais. E com isso a gente vai mudando as questões da nossa autoestima. Hoje eu me pergunto como eu podia amar mais os outros que a mim mesma. Foi através do autoconhecimento que eu percebi que eu os amava de maneira errada. Eu os amava porque eles me davam algo ou eu esperava que eles me dessem algo. Eles supriam alguma necessidade minha. Ou ainda, por vezes, eu os amava porque eles me mostravam algo que eu acreditava que eu não era capaz de ser. Após eu identificar e trabalhar as minhas carências, as minhas necessidades mediante o outro, eu entendi o real sentido do amor. E consegui amar o outro simplesmente porque eu os amo, sem esperar nada em troca, sem cobrar nada em troca, ou achar que eu sou menos do que eu realmente sou. É necessário perceber se esse amor ele está suprindo algo que você sozinha acredita não ser ou não ter. E daí sim trabalhar essas questões, ok? Se pergunte por que essas questões são tão importantes para você.
Você pode não estar fazendo isso e mesmo assim estar se sentindo bem com você, não é mesmo? Será que você não está se comparando demais e esquecendo de ver o ser maravilhoso que tem aí? Será que você não está deixando de valorizar as suas conquistas e quem você realmente é? Trabalhar alguns pilares da sua autoestima ajudará para que você se aceite como é e que, mediante disso, você sinta-se confortável para se olhar no espelho, para se gostar, para se amar, independente de estar com make ou não. Então, olhe para dentro e veja o que você realmente quer. Nós temos aqui duas situações. Primeiro, aceitar-se como é e trabalhar o que você identifica que pode ser melhorado para você. É necessário, primeiramente, você entender por que você não aceita algumas coisas em relação a si. Pode ser por comparação, ou porque a regra diz que não pode ser assim, ou simplesmente porque você acredita que é necessário e vai ser o melhor para você. Segundo, o que as pessoas estão sugerindo para você mudar realmente te incomoda ou incomoda apenas o outro? Às vezes, nos cobramos mudanças que são apenas para agradar os outros, para atender às expectativas dos outros, e não porque a gente realmente quer ou porque a gente realmente sinta que isso vai ser melhor para nós. Essa mudança pelo outro nos gera descontentamento, nos gera frustração. Então, olhe para dentro de você e verifique quais são os seus reais desejos em relação à sua mudança. O fato de você querer encontrá-la é muito bom. E ela está aí, apenas precisando ser alimentada. Eu gosto muito do exercício da observação. Então, observe e perceba se o que você tem repetido para você te anima, te motiva, faz você ir para frente. E alimente esse diálogo com você mesma. Perceba também o que você conversa com você que te coloca para baixo, que te desanima, que faz você desistir dos seus objetivos e mude esse diálogo. Lembre-se sempre, seja a sua melhor amiga. Você já conseguiu identificar o que causa a sua não aceitação? Quais são os pontos que faz com que você não se aceite? Se é físico, se é emocional, se é interno, se é externo? Esse é o primeiro passo. Após você identificar, a gente tem como fazer um planejamento. Por exemplo, se for algo físico, estou um pouquinho acima do peso, eu traço um plano de reeducação alimentar com exercícios físicos para chegar num determinado objetivo. Se for emocional, a gente faz resignificação, reprograma essa parte aí que não está tão saudável. Aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção para o exercício da observação. Observe o que você tem falado com você e mude esse diálogo para uma maneira mais saudável que te leve para essa aceitação. Na resposta anterior, eu abordei esse assunto. O primeiro passo é você identificar o que causa a sua não aceitação. Vamos a um exercício que vai ajudar você a trabalhar a sua autoestima. Liste 5 conquistas suas, objetivos que você conseguiu alcançar ao longo da sua vida. Se você encontrar alguma dificuldade com isso, é porque você não está sendo generosa consigo mesma. Se for o caso, imagine que essas conquistas, elas tenham sido alcançadas por um amigo. O que você diria a ele? Como você reconheceria esses ganhos? Observe quais as características positivas que foram necessárias para conseguir cada uma dessas conquistas. Então, todas essas características, elas estão em você. Basta você lembrar-se delas dia após dia. Seja sua melhor amiga. Quanto mais você se conecta com os seus sonhos, com os seus desejos, com aquilo que você gosta de fazer e que você tem certeza que isso é seu, porque às vezes a gente carrega sonhos, desejos e gostos que não são nossos, né? São de outras pessoas. Quanto mais você se conecta com a sua essência e com quem você realmente é, independente do que é certo, do que é errado, independente de estereotipos, mais a sua autoestima se eleva, mais ela se equilibra, pois você passa a saber o seu real valor, você se respeita e principalmente você se ama. Você consegue reconhecer as suas conquistas ou está sempre atribuindo elas a algo ou a alguém?
Você consegue falar das suas qualidades? Ou acha que falar bem de si mesmo é ser pretensioso? Identificar e ter diálogos internos saudáveis e que reforcem a sua autoconfiança é primordial. Vamos a algumas dicas. Reconheça as suas competências, dê valor às suas conquistas e aquilo que você faz bem. Elimine a comparação. Lembre-se que você é um ser único e que os dedos, eles não são iguais. Abandone de vez as expectativas de terceiros. Quando você abandonar isso, você vai perceber que uma grande parte dessa falta de confiança aconteceu por você tentar provar alguma coisa para alguém. E se você não conseguir sozinha, busque a ajuda de um profissional. Mudar dói, dá trabalho e a nossa mente não vai nos ajudar com isso. Nós precisamos sempre alimentar o nosso objetivo final, nosso fator de mudança, aquilo que nos motivou a procurar uma mudança, fazer uma mudança. Quanto mais clareza e mais certeza a gente tem do que a gente quer, mais a gente se direciona para isso e conseguimos vencer os bloqueios, as resistências da nossa mente. Lembre-se que para chegar nesse objetivo final, a gente tem um caminho, a gente precisa traçar metas, alimentar essas metas e cumpri-las. Então tenha clareza do que você quer, trace estratégias para esse caminho. Lembre-se que a sua mente vai tentar te sabotar. Trabalhe a sua observação, o seu diálogo interno, para que a sua mente não vença. Uma pergunta: quem te disse ou anda dizendo que você não é uma delícia? O importante é você se achar uma delícia. Alimente esse diálogo em você e o restante será consequência.